Alice, voltando para casa, deu uma passadinha no mercado. Pegou uma caixa de bombons pra noite. O plano era ligar a série favorita, se jogar no sofá com as pernas pra cima, debaixo daquela manta quentinha e fofinha. Comida gostosa do lado, que beleza. E amanhã era sábado, dia de folga. Dava pra dormir até mais tarde. Nossa, como ela esperou por esse dia. Que pena que o marido dela, o Sérgio, viajou de novo pra outra cidade a trabalho. Eles já estavam planejando ver aquele filme novo juntos há um tempão, mas nunca dava tempo. E hoje de novo não ia rolar. O Sérgio, meu Deus, era um cara muito ocupado, sempre no trabalho, sempre na correria. Mas, né, fazer o quê? Aquele homem se fez sozinho. Pode-se dizer que começou do zero. Tudo que eles tinham agora era graças ao esforço e à garra dele. A própria Alice nasceu em São Paulo, criada pela mãe e pela avó. Ela nunca conheceu o pai. Quando ficou mais velha, a Alice entendeu que foi fruto de um romance de praia. A mãe dela, na época, tinha ido pro litoral pela primeira vez sozinha, sem amigas, sem família. E aí, aconteceu. Voltou da viagem e já não estava mais só. Mas a Alice não reclamava da vida, não. Com a mãe e a avó, ela era feliz. A casa estava sempre limpa, com aquele cheirinho gostoso de bolo assando, tudo calmo, tranquilo, aconchegante. A avó e a mãe não brigavam, não gritavam. Qualquer problema era resolvido com conversas longas, de coração aberto, tomando um cafezinho. Era o cenário ideal. Especialmente quando ela comparava com as amigas, que tinham pais que bebiam, faziam escândalo, castigavam feio. Enfim, a Alice se sentia bem feliz e nunca sofreu por não conhecer o pai. Embora, claro, às vezes batesse aquela curiosidade. Quem seria ele, afinal? O homem que deu a ela metade dos seus genes. Os anos foram passando. A Alice foi crescendo nesse ambiente tranquilo e confortável criado pela mãe e pela avó. Parece que a mãe dela até saía com um pessoal de vez em quando, mas nunca trazia os namorados para casa. A avó proibiu de vez. Depois de uma tentativa de morar junto que não deu certo quando a Alice tinha uns 2 aninhos. A Alice terminou o colégio com notas boas. Não era a primeira da turma, mas se saiu bem e a mãe e a avó ficaram super orgulhosas. A menina foi bem nos vestibulares e a nota deu para passar na faculdade de ciência da computação. Foi a mãe que escolheu o curso. É uma área com futuro, filha, ela dizia. E o curso é quase só de menino. Você vai arrumar um namorado legal lá. Mas os garotos que estudavam com Alice não a atraíam nem um pouco. Eram todos meio esquisitos, sem graça, difíceis de entender. Não. A Alice queria algo completamente diferente. Algo que naquela época nem ela mesma sabia o que era. Mas ela gostou de estudar, isso sim. A menina nem esperava dela mesma tanta dedicação. Quando a Alice estava no 2º ano da faculdade, a avó dela, sua vovó querida, morreu de repente de um infarto. Foi a primeira grande perda na vida da Alice. Ela e a mãe sofreram muito, mas o tempo passou e a vida voltou ao normal. A mãe trabalhava, a Alice estudava. À noite, elas geralmente cozinhavam alguma coisinha juntas, com o som da TV de fundo, trocando as novidades do dia, dando risada. Foi uma época boa, quentinha. Claro que a avó fazia falta, mas a dor aguda da perda já tinha diminuído. A Alice via a mãe como sua pessoa mais próxima, sua melhor amiga e mentora. Elas se davam super bem sozinhas. Mas, por algum motivo, a mãe vivia dizendo que a Alice, tão jovem e bonita, não devia passar as noites com ela. Eu quero tanto que você se apaixone, que viva essa felicidade. A mãe dizia às vezes, com um olhar sonhador, perdido no vazio. Jovem, bonita, é a hora de sair, ter encontros. E você aí, enfiada em casa com a sua mãe. A mãe dizia que não queria que a filha repetisse o destino dela, o de uma mulher solitária. Que você tenha alguém de confiança, que te ame e que você ame. Alguém que vá cuidar de você. Será que a Alice queria um relacionamento? Naquele momento, nem ela sabia. Sim, ela gostava quando os caras prestavam atenção nela. Isso massageava o ego. A fazia se sentir bonita e desejada. Mas algo sério, a menina às vezes pensava que estava atrasada no seu desenvolvimento. As amigas dela, desde pequenas, se apaixonavam. Sonhavam com casamento e filhos.
E ela? Preferia livros, séries, um rolê com as meninas. A Alice parecia não sentir necessidade nem de sentimentos, nem de relacionamentos. Mas a mãe queria tanto que ela namorasse alguém que, sem perceber, a própria Alice acabou se convencendo de que aquilo era essencial para ela. E a idade, né? A idade já estava chegando. Pelos padrões antigos, já era até um momento crítico. A Alice tinha acabado de se formar na faculdade e conseguiu seu primeiro emprego como operadora numa indústria. Ela não trabalhava no prédio da fábrica em si, mas num prédio administrativo de 2 andares, dentro do terreno da empresa. Era um escritório bacana, rodeada de colegas também bacanas, mas um pouco formais demais. Mas a Alice, desde pequena, sempre foi esperta e boa de papo. Enfim, aos pouquinhos ela foi se enturmando. A mãe insistia para ela prestar atenção nos colegas mais novos. Quem sabe você não encontra um cara legal aí? Dá uma olhada em volta, filha. E a Alice olhou. O Dennis, o cara do TI, tentou dar em cima dela algumas vezes. Um carinha baixo, magrinho, com a testa cheia de espinhas e o cabelo sempre oleoso. Mas a Alice não conseguia nem se imaginar no encontro com ele. E, pra falar a verdade, a atenção dele até a irritava. O que fazer com isso? A Alice ainda não sabia, até que um dia ele chegou no escritório. O Sr. Júlio. Antes da chegada dele, o pessoal só falava nisso. Alice ouviu o nome dele de várias pessoas. Ele era o chefe de um departamento de uma fábrica parceira. Pelo visto, o tal do Júlio aparecia por lá de vez em quando, sempre com alguma missão importante. Era claro que ali ele era respeitado, e até um pouco temido. Por algum motivo, a Alice imaginava o Sr. Júlio como um homem mais velho. Por isso, quando esbarrou no corredor com um cara jovem de terno, ela nem imaginou que era o tal convidado importante que todo mundo esperava. Pediram para Alice dar um pulo no departamento do lado e pegar com as meninas um jogo de café bonito. Precisavam receber bem o visitante, e as xícaras deles eram velhas e feias. Alice foi cumprir a tarefa. Como era a mais nova, sempre sobrava para ela esses servicinhos. Fazer o quê? Trote de escritório é uma coisa comum e inevitável. Todo mundo passa por isso. Pediram para Alice ir rápido, porque o Sr. Júlio já estava a caminho. E a menina foi correndo. Por isso mesmo, ela virou a esquina com tudo e literalmente deu de cara com aquele homem. Que sorte que ela ainda não estava com o tal jogo de café nas mãos. Ele deu um gemido baixo. Era alto, não gordo, mas forte. Olhos pretos, pequenos e atentos. Lábios finos. O homem olhou para Alice, que estava toda sem graça, com um sorriso. Dava para ver que ele não estava nem um pouco bravo com o jeito desastrado dela. E de repente veio dele um calor. Uma sensação boa. A Alice sentiu isso muito claramente. Num segundo, eles eram completos estranhos. No instante seguinte, já emanava dele uma simpatia clara. Que agradável. Desculpa, sorriu a Alice, olhando para o homem. Não foi nada. Na verdade, eu até gostei, confessou ele. E depois perguntou: Você é nova por aqui? Acho que nunca te vi antes. Se eu tivesse visto, com certeza ia lembrar. Ele disse isso de um jeito que a Alice entendeu na hora. Ela o agradava. O olhar interessado dele também dizia isso. A Alice sentiu até um arrepio na espinha. Parece que foi a primeira vez na vida que ela sentiu algo assim por um cara. Meio tarde, né? Mas fazer o quê? A ignição dela era meio lenta. Depois do nada apareceu a Janaína, a secretária do chefe. Ela abriu um sorrisão ao ver o homem de terno. Senhor Júlio, que rápido o senhor chegou! Deixa que eu te acompanho. Janaína pegou o Júlio pelo cotovelo e o levou embora. Mas ele olhou para trás algumas vezes, para Alice. Ela ficou parada no mesmo lugar onde se encontraram, até o momento em que o homem, levado pela Janaína, sumiu de vista. Ele a encontrou depois. O senhor Júlio, quer dizer, só Júlio. Foi assim que a moça começou a chamá-lo, bem rápido. Ela tinha ido pegar aquele jogo de café, voltou e a vida seguiu. Ela nem esperava mais nada. E de repente, ele apareceu na sala dela, a chamou para o corredor, longe dos olhos e ouvidos curiosos, e pediu o número de telefone da moça. E o mais engraçado é que aquele homem, que chefiava um departamento enorme de uma empresa próspera, estava sem graça e nervoso.
O Júlio ligou naquela mesma noite. A Alice estava justamente tentando se concentrar num filme, mas na cabeça dela só passava a imagem do encontro daquela manhã. O que foi aquilo? Uma faísca que acendeu e apagou na mesma hora entre duas pessoas ou algo a mais? A Alice torcia muito pela segunda opção. Embora as chances fossem poucas, esse tal de Júlio devia ter um monte de mulher correndo atrás dele. Ele não era um galã de cinema, mas era tão agradável, simpático, imponente e já tinha conquistado tanta coisa sendo tão jovem. Pra que ele ia querer a Alice, que não era tão experiente nem tão bonita assim? Com certeza ele arrumaria coisa melhor, mas ele ligou. Ao ver o nome Júlio na tela, a Alice ficou vermelha até a raiz dos cabelos e agradeceu por ser uma ligação normal e não uma chamada de vídeo. O cabelo dela estava bagunçado, a maquiagem um pouco borrada. Ela não queria que o Júlio a visse daquele jeito. Eles conversaram por quase 1 hora, se conhecendo, descobrindo coisas um do outro. Foi interessante. A Alice descobriu que o Júlio era só 5 anos mais velho que ela. Parecia que a diferença era bem maior. Ele era do interior de São Paulo, mas depois da faculdade se mudou para a capital. Começou como um simples supervisor e aos poucos virou chefe de departamento. O Júlio devia sua carreira brilhante não só às suas qualidades, mas também aos contatos do pai, que era um peixe grande na cidade natal dele. E ele nem escondia isso. Essa honestidade agradou a Alice. Ele também amava muito a família e falava com eles todo dia por telefone. Mãe, pai, irmã e os 2 filhos dela. O Júlio falava deles com o maior prazer. E ele também se interessava por tudo na vida da Alice. A primeira coisa que perguntou foi se ela estava solteira. Ao receber uma resposta positiva, o homem ficou visivelmente feliz. Se sentiu mais confiante. A conversa deles terminou com um convite para um encontro. A Alice, claro, aceitou com alegria. Beleza, então eu passo para te pegar depois do trabalho. A gente janta em algum lugar. Depois dá uma volta. O Júlio planejava tudo com facilidade e rapidez. Parecia que ele nunca tinha dúvidas sobre nada. A Alice, que sempre teve medo de fazer escolhas, valorizou muito essa qualidade nele. No dia seguinte, a Alice se arrumou para o trabalho com mais cuidado que o normal. Caprichou na maquiagem, demorou uma eternidade para escolher a roupa. Tinha que ser algo que servisse para o escritório, mas que também valorizasse o corpo dela. Afinal, ela não teria tempo de se trocar depois do trabalho. Ele ia passar lá para buscá-la. Meu Deus! Até agora ela não acreditava nisso. O dia de trabalho se arrastou. De vez em quando, o Júlio mandava mensagens para Alice. Uma foto bonita, umas palavras dizendo o quanto ele esperava pelo encontro deles. Era tão gostoso, tão romântico. E depois ele realmente passou para buscá-la. Abriu a porta do carro para ela, todo cavalheiro. Ajudou ela a se sentar no banco do passageiro. Você tá maravilhosa, disse o Júlio, olhando para Alice com admiração. Você é tão linda. Inacreditável. A Alice floresceu com aquelas palavras. Se sentiu quase uma deusa. Eles jantaram num restaurante no centro da cidade. Era um lugar lindo, com uma vista espetacular da avenida à noite. A moça estava com medo de ficar um clima estranho entre eles, afinal, mal se conheciam. Mas a conversa fluiu, leve e descontraída. O Júlio, sempre seguro e confiável, encontrava assuntos interessantes para os dois. Olhava para Alice com adoração e carinho, ouvia as respostas dela com interesse, contava episódios da sua vida. Ele mesmo pediu o jantar para os dois. Insistiu que Alice provasse o prato favorito dele. Gostou? Eu sabia que nossos gostos eram parecidos. Esse foi o primeiro sinal de alerta, que a Alice, toda encantada, claro que não percebeu. Parecia uma bobagem, né? O cara tomou a frente na escolha do restaurante e dos pratos. E mais, a Alice gostava de se sentir sob a asa dele, gostava de sentir esse cuidado, de passar a responsabilidade da escolha para ele. Cansada de cuidar de si mesma, de repente encontrou um homem que assumiu tudo, até a escolha dos pratos. A menina entregou com prazer as rédeas pro Júlio. Era tão bom se sentir uma garotinha por quem um adulto carinhoso é responsável. Eles começaram a namorar.
O Júlio era culto, um papo interessante, sabia muita coisa, já tinha viajado para muitos lugares e entendia muito de gente. O Júlio se importava com tudo. O que a Alice vestia, com quem ela conversava, quem estaria no aniversário da amiga dela e por que era um clube da Luluzinha. Ele queria acompanhá-la em todos os lugares o tempo todo e a Alice gostava disso. Gostava que ele não fosse indiferente. O Júlio era inteligente, charmoso, bem-sucedido, muito organizado e responsável. A Alice o apresentou à mãe, e o Júlio a encantou. A mãe dela ficou maravilhada. Nossa, filha, que homem! Tão jovem e já conquistou tanta coisa. Com um cara desses você tá feita. E que cavalheiro! E ainda por cima, prendado. A mãe notou tudo e a Alice adorou que a mãe aprovou a escolha dela. Depois a Alice se mudou para casa dele. Ele insistiu muito. Eu sinto tanto a sua falta. É tão chato nesse apartamento enorme e vazio. Eu penso em você o tempo todo, sinto saudades. O trabalho toma muito tempo, a gente se vê pouco. Se você estivesse me esperando em casa, eu seria o homem mais feliz do mundo. Com palavras assim, qualquer uma fica de cabeça virada. Com a Alice não foi diferente. Logo ela se mudou para o apartamento do Júlio. E foi aí que ficou claro que beleza é uma coisa, mas ter dotes domésticos também seria bom. E isso a Alice não tinha muito. Ela via como era importante pro Júlio, que tinha umas visões meio antiquadas, que a parceira dele fosse uma dona de casa perfeita. E ela tentava, se esforçava muito. Limpava, cozinhava pratos gostosos e mesmo assim nem sempre dava certo. O Júlio olhava com um sorriso pra namorada, que de novo não tinha conseguido fazer algo direito, e suspirava de brincadeira. Ah, tudo bem, você aprende. Nesse momento, a Alice sentia uma culpa por ser tão desastrada. Ele merecia uma mulher ideal, e ela não correspondia. Ainda assim, o Júlio falava em casamento. Planejava uma festa grande, para a qual precisava juntar dinheiro. Ele não tinha pressa com o pedido, mas era uma coisa decidida, o que também agradava a Alice. O Júlio sempre escolhia o que eles fariam nos fins de semana. Ele valorizava seus amigos, a maioria já casados, e sempre se encontrava com eles. Claro, acompanhado da sua outra metade, como ele chamava a Alice. A moça se sentia entediada e deslocada no meio daquela gente. Os homens geralmente se isolavam em algum canto, tendo conversas longas e profundas. As mulheres deles falavam sobre o tempo, filhos, tarefas domésticas. Que tédio. A Alice claramente não se encaixava naquele grupo, se sentia esquisita e toda vez esperava desesperadamente o fim da noite. O Júlio, por sua vez, parecia não notar. Ele parecia totalmente satisfeito e feliz. A Alice se comportava de um jeito que deixasse seu amado feliz com ela. Conversava com as esposas dos amigos dele, sorria simpaticamente, fingia que estava se divertindo, só para agradar o Júlio. Por algum motivo, a Alice tinha muito medo de decepcioná-lo. A menina se sentia, de certa forma, segura e satisfeita com a vida ao lado dele. O Júlio era exatamente o homem de quem a mãe dela falava. Bem-sucedido, jovem, promissor, responsável, com a cabeça no lugar. Com ele, não dava medo. Com um cara desses, você tá feita. E, no entanto, a Alice sentia um aperto no coração. Quando o Júlio falava de casamento, a menina duvidava. Será que não seria um erro? Será que o Júlio era mesmo o homem com quem ela sonhava passar a vida toda? Com quem ela sonhava ter filhos? No começo, a Alice tinha certeza que tinha encontrado sua felicidade. Mas depois ela começou a notar o outro lado daquele jeito protetor dele. Ele não a deixava sair com as amigas. Eu te levo para os encontros com meus amigos. Não saio sozinho. A Alice balançava a cabeça, não discutia, concordava em silêncio. Porque como explicar para esse homem, sem ofendê-lo, que ela claramente não se encaixava na turma dele? As amigas dela eram divertidas, faziam piadas nem sempre decentes. Iam pra balada. O Júlio com certeza não ia gostar de nada disso. Ele ia ficar parecendo um peixe fora d'água lá. E mais, ele estava sempre dando lição de moral, pressionando. As decisões, eles supostamente tomavam juntos, mas o principal incentivador era sempre o Júlio. A Alice, ao mesmo tempo que amava esse homem, se sentia sufocada por ele. E então,
Então, o Júlio a pediu em casamento. Aconteceu de forma totalmente inesperada, numa sexta à noite. A Alice tinha acabado de ter que recusar uma ida ao bar com as amigas porque ele era contra. Elas quase nunca mais a chamavam. Sabiam que não ia dar em nada, mas daquela vez, as amigas ainda tentaram tirar a reclusa de casa. A Alice se sentiu péssima depois da conversa com a Vera. A amiga chamou o Júlio de homem das cavernas e patriarca. Se antes a Alice discutia sobre isso com as meninas, dessa vez ela nem se deu ao trabalho de discordar. Com os sentimentos todos bagunçados, a Alice sentou no sofá, começou a apertar os botões do controle remoto. Mais uma noite longa e vazia pela frente. Como se ela não tivesse 20 e poucos anos, mas uns 50. De repente, o Júlio sentou ao lado dela no sofá, com um ar misterioso. Pegou o controle da mão dela, desligou a TV. Alice olhou para ele, interrogativa. Ele sorriu. Chegou a hora. Eu esperei tanto por este momento. E agora ele chegou. O homem estendeu para Alice, que estava em choque, uma caixinha aberta com um anel. Eu podia ter feito isso de um jeito mais romântico, mas não quero mais esperar. Fui promovido para outro cargo. Casa comigo. Você aceita? A Alice sorriu. A resposta era óbvia, né? Mas algo a impedia de dizer sim. De repente, lembrou do olhar de desprezo do Júlio para a torta que ela tinha feito recentemente. Depois, veio à memória um comentário sobre o chão mal lavado. O comentário foi feito de forma bem delicada, mas ainda assim. A memória prestativa ofereceu mais um episódio recente. A Alice quis usar uma minissaia para passear, e o Júlio deu um sermão chato sobre como a mulher deve mostrar os atributos do seu corpo exclusivamente para o seu homem. E, além disso, era por causa dele que ela estava sentada em casa agora, quando podia estar se divertindo com as amigas. E passar a vida inteira assim, sabe? A Alice nem esperava de si mesma tanta coragem e decisão. Sabe eu não quero ser sua esposa. O quê? O Júlio ficou surpreso. Você deve estar em choque com o pedido. Não esperava, né? A culpa é minha. Devia ter te preparado de alguma forma. Não. Balançou a cabeça Alice. Sabe, eu acho que vou indo. Sem esperar por mais perguntas, a Alice pegou a bolsa da mesinha, jogou o celular dentro enquanto andava e saiu correndo do apartamento. Ela sabia para onde ir. Para aquele mesmo bar, para encontrar as amigas. E depois, de madrugada, para casa. Não pro apartamento do Júlio, mas pra casa da mãe. Nossa, como ela vai ficar surpresa. Ainda teria que se explicar pra ela, mas isso seria depois. A Alice teve uma noite e uma madrugada divertidas com as amigas. Elas dançaram, beberam uma cerveja gostosa, comeram batata frita com queijo, petiscaram lula frita, tudo o que era proibido para Alice durante a vida com o Júlio. Como ela sentia falta desses encontros com as meninas. O Júlio a proibia de sair com elas, achava que as amigas a influenciavam mal. No máximo, estava disposto a acompanhá-la. Mas que tipo de encontro seria esse? Todo mundo ia se sentir sem graça. Júlio ligou, mandou mensagem. A Alice não atendeu, mas leu as mensagens dele. Ele pedia explicações, perguntava o que tinha feito de errado. A moça sentiu até um pouco de pena dele e sentiu sua culpa também. Devia ter falado logo que não a agradava. Aliás, ela até tentou algumas vezes, só que o Júlio não queria ouvi-la. Ele só ouvia a si mesmo. Acabou tudo entre a gente, escreveu a Alice de madrugada. E de repente, se sentiu livre e feliz, como se um peso tivesse saído das costas. Ele tentou reconquistá-la, e nesse período se comportou de um jeito completamente diferente do normal. Implorou, se declarou, prometeu mudar, mas a Alice já tinha entendido que não precisava daquele relacionamento. Depois disso, ela teve outros romances, mas a moça não se aproximava mais tanto das pessoas como fez com o Júlio. Não os deixava entrar no seu coração, na sua alma. Apenas se divertia. Aproveitava a juventude e a liberdade. Sem grandes decepções, sem planos de um futuro juntos. Por um tempo, isso foi o suficiente para Alice, até que de repente todas as amigas estavam casadas. Muitas delas até já tinham filhos. De alguma forma, ela também começou a querer isso. Uma conexão de alma. Amadurecer, talvez, finalmente.
E nesse momento, ela conheceu o Sérgio. Eles se conheceram do jeito mais clichê possível num barzinho. Naquela noite, a Alice estava na festa da firma, um evento chato com apresentador e brincadeiras sem graça. A Alice, acompanhada de duas amigas de outros departamentos, fugiu do restaurante onde a festa estava acontecendo e foram parar num bar ali perto. O Sérgio tinha ido lá rapidinho, encontrar uns amigos, precisava entregar algo para alguém. E acabou ficando para conversar um pouco. E aí, a Alice apareceu. O Sérgio confessou depois que reparou nela assim que ela entrou no lugar. E, nas palavras dele, a noite deixou de ser entediante na mesma hora. O Sérgio entendeu. Ele não sairia dali sem o telefone daquela desconhecida com um sorriso maravilhoso. E foi o que aconteceu. O Sérgio simplesmente esperou a Alice ficar sozinha na mesa. As companheiras dela foram para o fumódromo, mas a Alice não tinha esse vício. Ela ficou sentada na mesinha, curtindo a música ao vivo. Uma banda de rock local estava no palco. A moça nunca tinha ouvido aqueles caras antes, mas gostou bastante das músicas deles. Sérgio apareceu como se fosse do nada. Perguntou se podia sentar na mesa dela. A Alice não se importou. O clima ali era bem amigável, acolhedor. Pessoas que nem se conheciam podiam começar a conversar. E era super normal. Sérgio se apresentou. Alice também. Eles começaram a falar de música, depois suavemente passaram para o cinema. Descobriram que gostavam das mesmas coisas. E, então, tiveram uma longa discussão sobre os problemas do cinema moderno. Aí as amigas da Alice voltaram. Elas não participaram muito da discussão, ficaram conversando sobre as coisas delas. Assim, ninguém atrapalhou ninguém. No final da noite, a Alice percebeu que não queria se despedir do Sérgio. Ele, pelo visto, sentia o mesmo. Os dois trocaram telefones e combinaram de se encontrar depois. O Sérgio prometeu escolher um lugar interessante. A Alice, para ser sincera, estava preocupada que ele não ligasse. Vai saber, né? O que acontece em Vegas, fica em Vegas. O encanto passou, a conversa agradável foi esquecida. E se ele já tivesse alguém? Eles não falaram sobre isso, mas o Sérgio ligou e a chamou para um passeio de barco, num pequeno barco turístico. Foi muito fofo, ainda mais porque a Alice adorava esses mini passeios. O Sérgio parecia ter adivinhado o desejo dela. Lá no barco, o Sérgio a abraçou e a beijou pela primeira vez. A Alice estava esperando tanto por isso. E ele parecia não ter coragem de dar o primeiro passo. Ela teve que dar um empurrãozinho, dar umas dicas bem óbvias pro cara. Eles começaram a namorar, e não tinha nada a ver com o relacionamento com o Júlio. Não lembrava nada do que a Alice já tinha vivido antes. O Sérgio era carinhoso, amoroso, atencioso e, ao mesmo tempo, leve, simples, sem ser invasivo. Com ele, a Alice podia ser ela mesma, sem precisar fingir nada, sem tentar agradar o parceiro em tudo. Nenhuma crítica construtiva. Ele sinceramente se encantava com tudo nela. E ele a entendia, sentia o humor da Alice, adivinhava seus desejos. Parecia até que lia os pensamentos da moça. Incrível! A Alice já era sábia o suficiente para valorizar de verdade aqueles sentimentos e aquele relacionamento. Ela agradecia ao destino por aquele encontro casual no bar. Parecia até coisa de filme. Ela estava acostumada a achar que relacionamento é concessão, que sempre tem que abrir mão de algo para agradar o outro. Mas não. Com o Sérgio não tinha nada disso. Com ele a vida ficou mais colorida, mais plena, mais gostosa. Finalmente, a Alice tinha o seu cara. Alguém para chamar de seu, amado e querido. E ao mesmo tempo, ela se sentia livre e não amarrada por obrigações inventadas. O Sérgio trabalhava muito. Ele não tinha parentes ricos e influentes. O rapaz, desde muito jovem, teve que se virar sozinho. O Sérgio era de uma cidadezinha do interior. Morava com a mãe e o pai num barraco antigo. Estudava numa escola caindo aos pedaços. Mas só tirava nota 10. E o mais incrível é que o menino nem precisava se esforçar muito. O conhecimento simplesmente entrava na cabeça dele. Os professores previam um futuro brilhante para o aluno talentoso, mas o pai e a mãe duvidavam.
Eles achavam que ir estudar em São Paulo depois da escola era um passo ousado e arriscado. É perigoso um rapaz sozinho em São Paulo. A mãe balançava a cabeça. Lá tem perigo em cada esquina. E gente talentosa como você tem de monte, vindo do país inteiro. Você vai se perder lá. Faz a faculdade daqui. Aqui você com certeza passa, insistia o pai. E depois vai pra fábrica. Vai ganhar bem, comprar uma casa. Um apartamento no barraco. Por que no barraco? Estão construindo prédios novos na saída da cidade. Compra um lá. Mas não. O Sérgio não pretendia ficar naquela cidade cinzenta e sem graça. A aparência deprimida das ruas sujas, a falta de perspectivas, tudo isso o oprimia. Ele sonhava em estudar numa cidade grande, com pessoas realmente talentosas e experientes. Queria ser engenheiro, projetar prédios modernos e bonitos para tornar as ruas agradáveis aos olhos, proporcionar conforto, inspirar, e também não queria ficar com os pais. Não que ele não os amasse. Sabia que ia ajudar a mãe e o pai até o fim da vida. Eles o criaram, o educaram. Todos esses anos se esforçaram para dar o melhor para o único filho, mas as brigas deles deprimiam o Sérgio desde a mais tenra infância. A mãe e o pai discutiam com frequência, se ofendiam. O principal motivo dos conflitos eram os filhos do pai do primeiro casamento, as irmãs mais velhas do Sérgio, que ele mal conhecia porque a mãe era contra essa convivência. Na opinião da mãe, o pai dedicava tempo demais às filhas. Embora o Sérgio, mesmo criança, entendesse que não era bem assim. Além da pensão obrigatória, o pai também dava presentes para as meninas, o que irritava especialmente a mãe. E ela também tinha ciúmes. Ciúmes do marido com a ex-mulher. Ela achava que ao visitar os filhos, o pai só procurava encontros com a mulher que amou um dia. Durante toda a infância do Sérgio, os pais discutiram sobre isso. Geralmente era a mãe que começava. O pai aguentava, mas depois explodia e entrava na briga. Para o Sérgio, era insuportável ouvir tudo aquilo. Dava vontade de fugir para o fim do mundo. Em parte, foi por isso que o rapaz quis crescer logo e ir estudar em outra cidade. E foi o que aconteceu. No fim, o Sérgio conseguiu o que sonhava. Entrou na faculdade de engenharia numa universidade da capital, conseguiu um quarto numa república de estudantes e começou uma vida completamente diferente. Estudos fascinantes, professores inspiradores, novos conhecidos. O Sérgio arrumou um bico num escritório de projetos, ganhava um dinheirinho e experiência profissional. Sim, na capital realmente havia muito mais oportunidades de desenvolvimento do que na sua cidade natal. Tudo aquilo não era papo furado. Depois de se formar, ele conseguiu um emprego na Secretaria de Arquitetura e Desenvolvimento Urbano. Começaram a surgir projetos interessantes, o rapaz se mostrou um especialista talentoso, sua carreira começou a decolar. Tudo isso, consequentemente, se refletiu no seu salário. No começo, o Sérgio vivia para o trabalho. Mal dormia em casa, passava a noite no escritório e, mesmo em casa, ficava debruçado sobre as plantas. Mas era um período de trabalho duro. Quem plantou col, honey? Os clientes eram variados, incluindo alguns muito ricos. Uma vez, ao receber o pagamento por um trabalho de um grande empresário, Sérgio literalmente ficou sem palavras. E conseguiu comprar um apartamento na mesma hora, seu próprio imóvel. Enfim, ainda bem jovem, o Sérgio já tinha uma boa educação, um trabalho interessante, de prestígio, apartamento próprio, carro e uma conta bancária gorda. E isso era só o começo. Às vezes, o Sérgio pensava no que teria acontecido se ele tivesse ouvido os pais. Se tivesse ficado na sua cidade natal, estaria definhando na fábrica, fazendo um trabalho desinteressante e feliz com um apartamento de 2 quartos financiado. O Sérgio tinha muitos amigos, mas com as garotas, as coisas não engrenavam. Ele teve alguns romances sim, mas não sentia por aquelas garotas nenhum carinho, nenhum apego. Eram todas meio parecidas. Bonitas e vazias. Às vezes, o rapaz ia para sua cidade natal visitar os pais e encontrar os amigos. Ele mantinha uma boa relação com alguns ex-colegas de classe. Como não, né? Cresceram juntos. A maioria dos velhos conhecidos já tinha família. Mas o Sérgio, ele nem pensava em se casar. Trabalhava muito e não tinha nenhuma candidata adequada. E então, em sua vida, aconteceu aquele encontro tão esperado. A Alice o atraiu imediatamente. Havia algo nela.
O rapaz nem conseguia explicar o que era, mas esse algo o atraía como um imã. Ele a admirou por um longo tempo antes de tomar coragem para se aproximar. Tinha medo que ela o dispensasse, que dissesse algo que tornasse qualquer conversa futura impossível. Mas ele se arriscou. E agora, eles estavam juntos. Sérgio e Alice se casaram. A jovem esposa se mudou para a casa do marido. A mãe ficou muito feliz pela filha. O Sérgio a agradou. Agora sim, eu fico tranquila por você, disse a mãe um dia. Alice sorriu em resposta. Agora, ela mesma estava tranquila. Desta vez, quando Alice recebeu o pedido de casamento, ela não hesitou por um segundo. Eles não fizeram uma festa de casamento. Em vez disso, fizeram uma viagem para a praia. Mas Alice fez questão de ir conhecer os pais de Sérgio. Precisava conhecê-los e também queria ver o lugar onde seu amado cresceu. Sérgio a avisou que seus pais não se davam muito bem. Não entendo por que eles ainda estão juntos, ele se perguntava. Mas a Alice não notou nada disso. Parecia um casal perfeitamente normal e feliz. A mãe de Sérgio, aliás, a tratou com muito carinho. A sogra gostou de Alice, e isso foi agradável. Alice também conheceu os dois melhores amigos de seu marido, Antônio e Fábio. Eles se conheciam praticamente desde que nasceram, pois eram vizinhos. Primeiro, brincavam juntos no parquinho, depois foram para a mesma classe na escola. Cresceram juntos, ajudando um ao outro nas dificuldades, dividindo as alegrias. Uma amizade masculina forte e constante. Alice e Sérgio viviam, como se diz, em perfeita harmonia. Entendiam um ao outro, cuidavam um do outro, sem limitar o parceiro em nada e sem cair em ciúmes e desconfianças. Quero que na nossa família sempre reine uma atmosfera leve, dizia Sérgio às vezes. Desde criança, ouvi aquelas brigas intermináveis dos meus pais, as críticas mútuas. É insuportável. Alice concordava com o amado. O clima em casa significa muito. Decidiram não ter pressa com os filhos. Ambos sonhavam com uma família grande, mas um pouco mais tarde. Sérgio queria primeiro ter uma casa, e de preferência em alguma cidade litorânea. Para isso, ele precisava chegar a um nível em que pudesse trabalhar por conta própria, com horário flexível, remotamente. Era necessária uma grande reserva financeira, uma base de clientes estabelecida, um nome no mercado. E Sérgio trabalhava para isso. Ele precisava viajar com frequência a trabalho, passar dias e noites no escritório, ir para o trabalho nos fins de semana. Alice, claro, sentia falta do amado. Ela gostaria de passar mais tempo juntos, mas entendia que tudo isso era pelo futuro deles. Um futuro brilhante e feliz. Um futuro com o qual Alice antes nem podia sonhar. Alice entrou no apartamento. Já era noite. Sérgio já tinha viajado e só voltaria em 2 dias. Será que eu saio com as amigas? Pensou. Mas elas agora eram todas casadas, mães. Não era tão fácil para elas saírem como antes, embora de vez em quando elas tivessem uns encontros bem interessantes. Alice decidiu tomar um banho de banheira quentinho. Ligou a água e foi para o quarto. Em algum lugar no armário, ela tinha um frasquinho de óleo de banho ainda fechado. Antecipando o momento relaxante, Alice andava pelo apartamento, arrumando as coisas que foram deixadas espalhadas na pressa da manhã. No banheiro a água corria, lembrando que em breve a dona da casa teria um relaxamento total. Então tocou aquele celular. Uma melodia estranha, desconhecida. Alice parou, escutou. O som vinha da cozinha. Estranho, pensou. Alice foi em direção ao som, tentando entender como aquilo era possível. O toque do celular de Sérgio era completamente diferente, e ele nunca esquecia o celular. Não se separava dele, o aparelho estava sempre no bolso. Um celular pequeno e estranho foi encontrado no vão entre a parede e o armário da cozinha. Muitas vezes, alguma coisa caía ali. Um celular estranho, desconhecido, tocando aquela melodia alta. Alice enfiou a mão na fresta, pegou o aparelho. Alguém estava insistentemente pedindo uma chamada de vídeo. Uma tal de Nádia. Estranho, muito estranho. De onde veio esse celular? Que Nádia era essa? Só havia um jeito de descobrir. Alice apertou o botão para aceitar a chamada.
Na tela apareceu o rosto de uma garota muito jovem. Cabelos claros, olhos azuis profundos, um narizinho arrebitado. Tão delicada, fofa, indefesa. Oi, exclamou a jovem beleza. Será que eu errei o número de novo? Quem você quer? Perguntou Alice. Talvez a garota tivesse mesmo se enganado. Mas de onde afinal veio esse celular estranho na casa deles? Oh, Sergio, respondeu a interlocutora. Ah, agora... Um erro era improvável. Quem é você? Perguntou Alice com a voz embargada. Na cabeça dela, a resposta já estava se formando. Com certeza, a amiga dela, a Vera, estava certa. Todos os homens traem. Até o Sergio. Ah, então você é a esposa dele? Os olhos da garota se arregalaram, talvez de surpresa. Sou a esposa, sim. Ai, me desculpa. A garota, que segundo a inscrição na tela se chamava Nádia, desligou apressadamente. Alice ficou sentada por muito tempo, ali mesmo no chão, olhando para a tela preta do celular de outra pessoa e processando o que tinha acabado de acontecer. Então, o Sérgio tem um segundo celular, este aqui. Mas... pra quê? Obviamente para algum tipo de assunto secreto. Embora... Por que algum tipo? Era bem óbvio para que serviam todos esses segredos. Nádia, a jovem e delicada beleza. Parece que ela e seu marido são amantes. Porque... Como explicar isso de outra forma? Claramente não era uma ligação de trabalho. Nossa, como tudo neste mundo não é por acaso. Recentemente, ela e a Vera tiveram uma discussão. Estavam no café com as amigas, conversando sobre tudo e mais um pouco. E, como de costume, o assunto caiu nos homens. Alice, na época, defendeu com unhas e dentes que não se pode colocar todos no mesmo saco. Que se o marido da Vera atraía, isso não significava que todos os homens eram assim. E a Vera, por sua vez, não cedeu. Deu mais e mais exemplos da infidelidade dos maridos. Contou sobre a vizinha, sobre uma colega de trabalho. No final, cada uma ficou com sua opinião. E agora, essa ligação. O segundo celular do Sérgio. O rosto assustado e confuso da jovem beldade na tela. O destino parecia ter colocado um ponto final naquela discussão delas no café. A noite tranquila e agradável sozinha, com a qual Alice sonhou durante o dia de trabalho, não aconteceu. Ela não conseguiu dormir até de manhã. Na sua cabeça, claro, só vinham pensamentos ruins. Por mais que ela tentasse encontrar uma desculpa pro marido, nada adiantava. Repetidas vezes, ela chegava à mesma conclusão: engano, traição, hipocrisia. Ele fingia ser uma pessoa honesta e boa, um marido fiel, um amigo leal. Na verdade, ele era igual a todos os outros. Mas como? Como aceitar isso? Como viver com isso agora? E o mais importante, como conversar sobre isso com ele? Com o Sérgio? No começo, Alice quis ligar para o marido na mesma hora e exigir explicações. Ela já tinha pegado o telefone e parou. O que ela diria a ele agora? E se ele começasse a negar? Inventasse uma resposta na hora? E ela nem veria os olhos dele. Interessante. Ele vai contar para a amante sobre o seu deslize ou vai ter medo? Se ele contasse, Sérgio chegaria preparado, talvez com uma história já inventada. Como confiar nele agora? Sérgio deveria voltar apenas no domingo à noite. Mas, ao acordar, Alice o encontrou no quarto. Ele estava simplesmente sentado na poltrona, olhando para ela dormindo. Alice só pegou no sono, um sono agitado, de madrugada. Provavelmente ele entrou no apartamento logo depois, senão Alice o teria ouvido. Você? Alice piscava, surpresa. Os acontecimentos do dia anterior vieram à sua mente um após o outro, ela enchendo a banheira, guardando a roupa no armário, ouvindo aquele toque de celular. Aliás, nas mãos de Sérgio estava o celular desconhecido, aquele para o qual a bela loira ligou ontem. Por que tão cedo? Acho que você sabe o porquê, sorriu Sérgio tristemente. Em seus olhos não havia um pingo de culpa. Ele claramente se sentia no direito. Nossa, e numa situação dessas, Alice entendeu que Nádia havia contado a Sérgio sobre a conversa com sua esposa. E ele correu para casa, para explicar tudo, para mentir descaradamente, muito provavelmente.
Enfim, decidiu se antecipar. Alice ficou até curiosa para ver como ele se sairia agora. Ela ficou em silêncio, esperando que Sérgio começasse. E ele começou. Sabe, eu queria fazer o melhor, mas olha no que deu. Que droga. Você já percebeu, pelo que entendi, que eu tenho outro celular. Cellular. Secreto. Alice sent you. Celular secreto. Concordou Sergio. É o seu meio de comunicação com a linda Nadinha, né? Alice ajudou o marido. Com a Nádia, Sérgio assentiu. Mas não só com ela. Nossa! E eu aqui com galinha. Alice riu amargamente. Ainda bem que tudo isso veio à tona antes de termos filhos. Espera. Sérgio estendeu as mãos suplicante. Me escuta primeiro. Chegou a hora de você saber de tudo. Estou ouvindo. Você sabe que eu tenho 2 amigos de infância, o Antônio e o Fábio. Vocês até se conhecem. Alice assentiu. Sim, ela sabia da amizade de seu marido com eles. Mas as circunstâncias fizeram com que os amigos de infância quase não se vissem ultimamente. É complicado quando se mora em cidades diferentes. Pelo que ela sabia, eles conversavam nas redes sociais, se ligavam de vez em quando. Acontece. A vida separa as pessoas. Não há o que fazer. Você sabe que a gente tinha mais um amigo. Sérgio falou de novo. Alice assentiu novamente. Claro que ela sabia. Sérgio havia lhe contado sobre o Marcos. Eram 4. Cresceram juntos, defendiam um ao outro. Marcos morreu com a esposa num acidente de carro. Nenhum dos 2 sobreviveu. Isso aconteceu antes de Sérgio e Alice se conhecerem. Sérgio ainda sentia muita falta de Marcos. Alice também sabia disso. Mas o que Marcos tinha a ver com isso agora? O assunto era a jovem amante de Sérgio. Ele estava tentando fazê-la sentir pena? Não ia rolar. Sérgio olhava para frente e continuava a contar, com uma voz baixa e sem vida. Logo depois que terminamos a escola, a escolhida dele foi uma ex-colega de classe, a Leninha. Alta, magra, de olhos pretos. Muitos corriam atrás dela na época. Mas ela escolheu o Marcos, do que o jovem se orgulhava imensamente. Foi amor de verdade. Começou ainda no ensino médio. Sérgio olhava para Marcos e sua namorada e tinha uma ideia de como deveriam ser os sentimentos verdadeiros e sinceros. Ele também queria algo assim. Talvez não agora, talvez no futuro, mas exatamente assim. Honesto, brilhante, caloroso. Claro que os amigos brincavam com um colega que se casou tão jovem, mas era bobagem. Todo mundo entendia que entre eles havia amor de verdade. A Lena e o Marcos estudavam na faculdade local, por isso não tinham pressa em ter filhos. Embora, durante o casamento, muitos fofocassem que era um casamento por gravidez. Por que mais pessoas tão jovens correriam para o cartório? Mas essas suposições logo foram desmentidas. A barriga da noiva não cresceu. Um bebê claramente não estava nos planos. E, no entanto, sendo estudante do 3º ano, Marcos se tornou pai de uma filha maravilhosa, 2 anos após o casamento. Ele se sentia duplamente feliz porque a menina era a sua cópia exata. De olhos grandes, loira, com um narizinho arrebitado. Não herdou nada da mãe morena. Nenhum único traço. Era totalmente do papai. Eu já estava aqui em São Paulo, estudando e trabalhando. Tinha pouco tempo, mas mesmo assim fui ao batizado. Eu me tornei o padrinho dessa menina. Sabe, foi a primeira vez na vida que peguei um bebê no colo. É tão assustador e prazeroso ao mesmo tempo. Uma sensação indescritível. Quando a segurei, entendi na hora. Ela não é uma estranha pra mim. Ela se tornou importante pra mim na mesma hora. Não sei nem como explicar. Sérgio contava de forma interessante, até envolvente. Ele parecia estar se abrindo para Alice de uma outra forma. Só que... pra que essa história? Alice queria finalmente resolver as coisas. Talvez falar sobre o divórcio. E aqui estava ele, com uma confissão, uma história de vida de uma pessoa que ela nem conhecia. E um pouco mais tarde, o Marcos e a Lena tiveram meninos gêmeos. A mais velha já tinha uns 5 anos na época. E eles eram a cópia da mãe, morenos e de olhos pretos.
A gente até brincava que o Marcos se esforçava para não deixar ninguém triste. Primeiro teve uma filha, me nomeou padrinho, e depois 2 meninos de uma vez, e o Fábio foi o padrinho deles. O Marcos trabalhava na fábrica, e a Lena cuidava das crianças. 3 crianças pequenas de uma vez não é brincadeira. Especialmente porque os gêmeos nasceram prematuros e nos primeiros anos tiveram muitos problemas de saúde. Enfim, ele na fábrica de manhã à noite, a Leninha cuidando da casa e das crianças. Eram trabalhadores, pessoas boas, mas viviam com dificuldades. Eram pobres, para ser sincero. Eu entendia isso e sentia pena do meu amigo. O Marcos era inteligente. Podia ter conquistado muito mais. Eu o chamei para vir para São Paulo comigo quando eu mesmo me estabeleci. Mas como ele poderia? Tinha família, né? E justo na época, estava se aproximando o aniversário de casamento do Marcos e da Helena. O aniversário de 10 anos. Enfim, Antônio, Fábio e Sérgio pensaram seriamente no presente. Sentaram-se no café local, reuniram-se especialmente para isso e discutiram as opções. Queriam surpreender o casal, fazer algo realmente agradável para eles. Eu dei a ideia, suspirou Sérgio. Depois me culpei por isso muitas vezes. Acontece que a culpa é toda minha. Enfim, os amigos decidiram mandar o Marcos e a Lena numa viagem. Para algum lugar na praia, pelo menos por uns 4 dias. Sozinhos, sem as crianças. Eles nunca tiveram um tempo só para eles. Primeiro estudaram, depois vieram os filhos, o financiamento, o trabalho. Não sobrava tempo para diversão. E o Sérgio, naquela época, já tinha viajado bastante e entendia perfeitamente que o melhor presente são as experiências de uma viagem. Enfim, os 3 amigos compraram para o Marcos e sua esposa aquela bendita viagem, e até combinaram onde deixar as crianças durante esse tempo. As esposas deles estavam dispostas, por uma causa tão nobre, a abrigar temporariamente a filha e os filhos de Marcos. Na época, me pareceu uma ideia maravilhosa. Suspirou Sérgio novamente. E o Marcos também ficou feliz. Ele não esperava por isso. E tudo estava indo bem. Ele nos mandava fotos das férias todos os dias. Mar, praia, frutas, sol, passeios. O que aconteceu? Alice até esqueceu por um momento da Nádia. Sérgio contava de um jeito. Essa história claramente tinha um grande significado para ele. Eles foram a uma excursão nas montanhas. Ao volante da van estava um senhor idoso, experiente. Ele passou a vida inteira dirigindo por aquela serra. Mas algo aconteceu. Talvez o coração tenha falhado, ou outra coisa. O motorista passou mal, perdeu o controle da direção. O ônibus caiu no precipício. Ninguém sobreviveu. Alice ofegou, cobrindo a boca com a mão. Ela não sabia os detalhes do acidente em que um dos amigos de seu marido morreu. Sérgio nunca havia falado sobre isso antes. Devia ser muito difícil lembrar. E é com essa culpa que eu vivo há muitos anos, disse Sérgio baixinho. Sérgio, Antônio e Fábio, então, assumiram a organização do velório. A Lena já não tinha paz, e a mãe de Marcos estava em estado de choque, o que é totalmente compreensível. E ela já era idosa. Teve seu único filho, Marcos, tarde. Depois do velório, surgiu a questão: para onde iriam as crianças? A filha dos falecidos mal tinha completado 8 anos. Os meninos tinham apenas 3. A avó paterna tornou-se a tutora oficial das crianças. Ela se mudou para o apartamento deles e começou a alugar o seu. Era uma ajuda, por menor que fosse, para a aposentadoria. Os amigos, claro, não abandonaram a família. Ajudavam com dinheiro e com outras coisas. Levar na clínica, passear com as crianças. Sérgio morava e trabalhava em São Paulo. Então não podia visitar as crianças com frequência. Mas tentava encontrá-las pelo menos uma vez a cada 2 meses. E conversava com elas todos os dias por telefone. Eles são ótimos garotos. Sérgio finalmente se permitiu sorrir. Inteligentes, amorosos, responsáveis, cuidam um do outro e da avó. Estudam bem, são alegres. Antônio e Fábio também se comunicavam muito com os filhos do amigo falecido. Todos eles se tornaram como uma grande família. E então a avó teve um derrame. Ela sobreviveu. O Antônio encontrou o melhor cirurgião da cidade para operá-la, mas a idosa teve que se aposentar por invalidez.
Ela perdeu a capacidade legal de cuidar das crianças. Os órgãos de proteção à criança entraram em ação. Queriam levar as crianças para um orfanato. Claro, a avó infeliz recorreu aos amigos do filho. A quem mais ela poderia recorrer? Só de pensar em mandar as crianças, que sempre tiveram um lar, para um abrigo, ela passava mal. A imaginação dela logo pintava quadros de maus-tratos horríveis com seus netinhos. E a velhinha, embora oficialmente considerada inválida, sentia-se perfeitamente capaz de cuidar das crianças já crescidas. Eles já não eram mais bebês. Eles mesmos limpavam a casa, iam ao mercado. Quem ajudava quem? Só que os representantes da lei não se importavam nem um pouco com isso. Tinha um papel dizendo que a tutora ficou inválida. Então a avó perdeu a capacidade legal de cuidar das crianças. O Antônio entrou em ação. Ele era advogado e tinha contatos no tribunal. Lutou por eles por muito tempo. Gastou muito dinheiro. E no fim das contas, a situação era clara. Não importava como se olhasse, ou as crianças iam para uma instituição do governo sob a tutela do Estado, ou precisavam de um tutor oficial. Os amigos se reuniram. Isso aconteceu naquele mesmo café onde eles costumavam se encontrar. A conversa foi longa e difícil. E, bem, eu me tornei o tutor, confessou Sérgio finalmente. Quem mais seria? O Antônio e o Fábio já tinham suas próprias famílias, seus próprios filhos. Lá tudo é muito mais complicado. E eu, solteiro, ganhando bem, amigo de longa data da família. As crianças, na verdade, continuaram a morar com a avó. Eu só ajudava no que podia, como antes. Não só com dinheiro, mas... Enfim, nós, todos juntos, basicamente criamos essas crianças. Mesmo assim, às vezes surgiam problemas. O mais velho começou a sofrer bullying na escola. Eu voei pra lá, fui ao colégio, assumi o controle da situação. Parece que tudo se acalmou. E assim, eu vivo dividido entre duas cidades, entre o trabalho e as responsabilidades com as crianças. Não é fácil controlar tantas coisas ao mesmo tempo. Que bom que somos 4 cuidando dessas crianças. Nós meio que dividimos as preocupações. Então é por isso que você viajava com tanta frequência nessas supostas viagens de negócios, concluiu Alice. Sim, era o meu segredo. Mas por quê? Exclamou Alice. Isso é uma coisa boa, um ato nobre. Você está ajudando os filhos dos seus amigos falecidos. Por que esconder algo assim? Eu poderia ter ajudado também. Você é uma pessoa maravilhosa, Sérgio. Meus pais. Sérgio baixou a cabeça. Minha mãe sempre teve ciúmes do meu pai por causa do tempo que ele dedicava às filhas do primeiro casamento. Por causa disso, tínhamos brigas constantes em casa, daquelas que davam vontade de fugir. Claro, eu sei que você não faria escândalo. Mas, mesmo assim, sentiria constantemente irritação, descontentamento, talvez até ciúmes. O quê? Você não me entendeu nada nesses anos todos? Eu queria te proteger de preocupações desnecessárias, ele balançou a cabeça. Eu sonhava com um idílio, com paz na família. Que bobo você é, suspirou Alice. Isso é uma parte enorme e importante da sua vida. Como você não compartilhou isso comigo? Pois é, foi assim. E, pra falar a verdade, acho que sou mesmo um idiota. Espera aí. Então, a Nádia que te ligou ontem... Ela é aquela menina? Sim, minha afilhada. Ela sabia que eu deveria chegar hoje e ligou para avisar que tinha um acidente na rodovia 57, com um trânsito enorme, para eu pegar um desvio. Então você tem um celular separado para falar com eles? Sim, exatamente para falar com eles. Para que você com certeza não descobrisse nada e vivesse em paz. Pensando, disse Alice. Eu entendi. Sérgio assentiu. A culpa é minha. E seus amigos, os dois, eles sabem de tudo? Sim. O Antônio e o Fábio. Eles também acharam que você ia me tratar como um brinquedinho. Não sei por que todos decidiram que você reagiria mal. Somos todos uns bobos. Sinceramente, vocês são como crianças, disse Alice. Eu queria que você pensasse que é a pessoa mais importante e próxima de mim. E é verdade. Mas eu também amo muito essas crianças. E farei de tudo pelo futuro delas. Ah, claro. É muito melhor enganar a esposa do que contar a ela honestamente sobre sua vida, resmungou Alice. Eu mesmo já estava cansado de tudo isso. Você acha que é fácil mentir na sua cara?
Quanto mais eu ficava em silêncio, mais difícil era confessar. A propósito, como você chegou aqui tão rápido? E por quê? Você não planejava voltar no domingo? Bem, eu não podia fazer diferente. A Nádia me contou sobre a conversa de vocês. Eu imediatamente pensei que você ia imaginar um monte de coisas. E não queria me explicar pelo telefone. Por isso voltei. Sabe? Disse Alice pensativa, olhando para algum lugar ao longe, através do marido. Eu quero muito conhecê-los. Sério? Sérgio se animou. Você vai gostar deles, com certeza. Que tal irmos visitá-los no próximo fim de semana? Tenho uma ideia melhor. Deixe eles virem nos visitar. As férias escolares estão chegando. Eu pego férias, mostro a cidade para as crianças. Eu e a Nádia vamos às compras, comprar umas roupas e maquiagem para ela. Ela já é uma mocinha. Você tá falando sério? Perguntou Sérgio. Claro, sorriu Alice. Quando ela entendeu o que estava acontecendo, foi como se um peso tivesse saído de sua alma. Então ela não se enganou sobre o Sérgio. Ele era realmente uma pessoa honesta, boa e muito gentil. Com um cara desses, você tá feita.